Pastor, pastor é que é o difícil, irmão. Lugar é o que mais tem pedindo missão da fé. Receba o servo de Deus com as palmas para Jesus. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Glória a Deus. Deus abençoe a todos. Estou me sentindo muito honrado nesse estado, né? Estado de Brasília, primeira vez. Glória a Deus. Pastor, reverendo, muito obrigado pela honra. Obrigado pela confiança, Senhor, a pastora, né? Obrigado também ao pastor Maico. Estou aqui em Brasília a primeira vez e estou me sentindo muito honrado e muito feliz de estar aqui, amém? Quantos querem ouvir a voz de Deus, diga amém. Abra sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo de número 14 e o verso de número 30, amém? Glória a Deus. Estava ali sentindo a presença de Deus por meio dos louvores, amém? Glória a Deus. Quem trouxe a Bíblia, diga eu. Quem ama a palavra do Senhor, diga eu amo a palavra. Mateus 14, verso 30. Vi ontem o nosso reverendo dando lugar e achei muito lindo Deus usando ele. E eu estou ali em Fortaleza, no Ceará, e Deus nos entregou um ministério. E eu já estou orando a Deus para o nosso reverendo ir lá dar lugar. Aleluia. Vamos fazer 3 dias forte lá. Glória a Deus. Servo de Deus ser usado lá vai ser forte em nome de Jesus. Amém. Mateus 14, verso 30. Deus vai preparar em nome do Senhor Jesus. Como é o nome do senhor do teclado? Felipe, me ajuda no teclado. Tá certo? Fundo musical. Quem achou, confirma como amém. Vamos ler o texto sagrado. Mateus 14, verso 30. Mas sentindo o vento forte, teve medo. E começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse-lhe: homem de pouca fé, por que duvidastes? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Então aproximaram-se os que estavam no barco, adoraram, dizendo: eis verdadeiramente o Filho de Deus. E tendo passado para o outro lado, chegaram à terra de Genezaré. Coloca a mão no seu coração, por favor. Repita essa oração comigo. Diga: Senhor Jesus, fala comigo mais uma vez por meio da tua palavra. Diga: Senhor Jesus, eu creio que nessa quarta do milagre o Senhor vai agir, o Senhor vai operar, porque operando o Senhor, porque agindo o Senhor, quem impedirá? Diga bem forte: Senhor Jesus, bate o martelo hoje. Bate o martelo hoje e decreta meu milagre em nome de Jesus. Se você crê, bate palma para Ele, porque Ele merece toda a honra e toda a glória. Queridos e amados irmãos, nós lemos o verso 30 do capítulo 14 de Mateus. Mas se você for ver a introdução, o verso de número 1, na introdução do capítulo de número 14, o rei Herodes vai perceber a fama de Jesus.
a fama de Jesus, ela começa a crescer, e Herodes vai falar dessa maneira: será que João Batista, ressurgido entre os mortos, está operando maravilhas e milagres? Porque Herodes, ele mandou decapitar e arrancar a cabeça de um dos maiores profetas nascido de mulher, cujo nome é João o Batista. Queridos, no capítulo de número 14, nós vamos ver, logo nos primeiros versos, nós vamos ver a morte de um dos maiores profetas, por nome de João o Batista. O texto fala, continuando o capítulo 14, que quando Jesus ouve falar a respeito da morte de João o Batista, Jesus pega um barco, vai para um lugar deserto. A multidão fica sabendo para onde Jesus está indo e elas vão a pé. Ela chega primeiro aonde Jesus iria chegar. Quando Jesus chega ali naquele lugar deserto, Jesus já vê uma grande multidão, e no meio da multidão havia muitas pessoas enfermas, muitas pessoas doentes. E o texto fala que Jesus, ele tem compaixão dos doentes, dos enfermos que estavam ali. Jesus aproveita que está uma multidão e tem pessoas enfermas. Jesus cura muitos doentes que estavam ali. E depois de curar, depois de ministrar a oração, Jesus começa a falar sobre o reino dos céus. O texto fala que um dos discípulos fala para Jesus: Senhor, vamos despedir a multidão para que eles possam ir atrás de se alimentar, porque as horas já estão avançadas. E se eles retornarem muito tarde, eles vão perecer no meio do caminho. E Jesus fala para um dos seus discípulos e fala assim: dei voz de comer para esse povo. Só que eles falam: Senhor, como é que nós vamos dar de comer para uma grande multidão? Nós temos aqui somente 5 pães e 2 peixes. Jesus pega os 5 pães e 2 peixes. Jesus manda organizar a multidão. E aí, quando Jesus manda organizar a multidão, os discípulos mandam organizar o povo, aquela multidão. E Jesus pega os 5 pães e os 2 peixes. Jesus levanta para o céu. Jesus, ele dá graças e depois manda servir. O texto fala que toda a multidão comeram. Os 5 pães se multiplica, mais de 3.000 pessoas, mais de 3.000 homens, a contagem de homens, fora da contagem mulheres e crianças. Olha, acontece uma grande multiplicação de 5 pães e 2 peixes. Aqui nós vamos ver um dos maiores milagres, na minha opinião, que Jesus realizou sobre a terra, que é o milagre da multiplicação. Mas o que me chama a atenção é que antes de Jesus levantar o pão e dar graças ao Pai, Jesus, ele manda o povo se organizar. Olha para quem está do teu lado e fala: porque primeiro, para ter multiplicação na nossa vida, tem que haver organização. Jesus dá graças ao Pai e manda servir o povo. Sobra 12 cestos cheio. Eu posso declarar sobre a sua vida nessa noite: Jesus, ele cuida de você, ele quer cuidar de você em todas as áreas da sua vida. Ele vai cuidar da tua vida financeira, ele vai cuidar da tua vida espiritual, ele vai cuidar da tua vida física. Não sei se você crer, mas eu já estou liberando uma revelação dentro desta palavra. Eu posso declarar sobre a sua vida nessa noite hoje, que Jesus está agindo em todas as áreas da sua vida, porque ele te ama e ele se importa com você. Aleluia. Jesus se importava tanto com aquela multidão, que Jesus, além de curar, de ensinar sobre o reino, Jesus não deixou eles voltar para casa de estômago vazio. Eu posso liberar uma profecia para você aqui hoje. Você crê nisso? Levante a sua mão, levante a mão. Eu vim aqui em qualidade de profeta de Deus. Ambientes proféticos, com palavras proféticas liberadas, se tornam um decreto de Deus. Você que veio em busca do seu milagre, você vai voltar para casa com ele em nome de Jesus. Quem crê nisso, levante a mão e dá um glória para Jesus. Se é para Jesus, seja mais forte. Escute, no capítulo 14, nós vamos ver a morte de um dos
dos maiores profetas, e também nós vamos ver a multiplicação dos 5 pães e 2 peixes. Mas não é aqui onde eu quero pregar, aqui é a introdução. Só que no verso de número 21, o texto fala: Jesus dá uma ordem para os seus discípulos. Jesus dá uma ordem para os seus discípulos, e a ordem é específica no verso 21 do capítulo 14. Logo após a multiplicação dos 5 pães e 2 peixes, Jesus dá uma ordem para os seus discípulos: entre dentro do barco e vão para o outro lado. O outro lado nós vemos aqui, que eu li com você, o outro lado era Genezaré. Jesus dá uma ordem específica para os discípulos: entre dentro do barco e vão para o outro lado. Estou arrepiado, estou sentindo a presença. Olha para cá para tu entender. Jesus dá uma ordem específica para os discípulos. Os discípulos entram no barco e vão para o outro lado. Jesus agora vai se despedir da multidão. A multidão está indo com a bênção. A multidão está voltando para casa com a bênção, com a vitória, com o milagre. Jesus agora, ele, ao despedir a multidão, Jesus ele sobe para o monte. O texto fala, está aqui na Bíblia. Eu sou pregador de Bíblia. O texto fala que Jesus ele sobe no monte. E Jesus sobe no monte, o texto fala que Jesus está só. Jesus sobe para o monte, os discípulos estão indo para o outro lado. Jesus está lá no monte orando, na 4ª vigília da noite. A noite tem 4 vigílias. A primeira vigília da noite é de 6 às 9. A segunda vigília é de 9 à meia-noite. A terceira vigília é de meia-noite a 3 da manhã. E a 4ª e última vigília da noite é de 3 da manhã, das 3 da madrugada às 6 da manhã. E o texto fala que na 4ª vigília da noite, Jesus se levanta do monte, vai descendo do monte, porque o barco dos discípulos estava no meio do mar. O texto fala que ele estava sendo castigado pelas ondas, pois o vento era contrário. O vento que se levantou era muito forte, e o vento que se levanta estava impedindo dos discípulos chegarem do outro lado. Só que Jesus se levanta em cima do monte, e Jesus agora vai descendo do monte. Jesus vai caminhando sobre as águas do mar, e as águas estavam agitadas. Jesus vai caminhando sobre o mar. Quando Jesus vai chegando perto do barco, os discípulos veem Jesus caminhando sobre as águas do mar. Porém os discípulos não conseguem reconhecer que é Jesus. Um começa a gritar e o outro dizer: olha o fantasma, é um fantasma. Jesus dá o brado e diz: não tem mais, sou eu. E um dos discípulos mais ousados vai falar assim, que é Pedro. Pedro vai levantar a voz e vai dizer: Senhor, se és tu de verdade, permita que eu vá ao teu encontro também, andando por sobre essas águas agitadas, por sobre as águas. E Jesus fala assim: pois vem, Pedro. E Pedro, saindo do barco, Pedro começa a dar passos, andando sobre as águas, indo em direção a Jesus. Mas no verso de número 30 que eu li aqui com você, o texto fala que Pedro tira os olhos de Jesus. Quando Pedro tira os olhos de Jesus, ele olha para o vento, e ele percebe uma coisa. Ele percebe que o vento é muito forte, e quando ele percebe que o vento é forte, reverendo, ele sente medo. E quando ele sente medo, ele começa a afundar. E o texto é bem claro que quando ele começa a afundar, ele olha para Jesus de novo, e o texto fala que ele clama por Jesus. E quando ele clama por Jesus, Jesus estende a mão, levanta Pedro e diz para ele: homem de pequena fé, por que tu duvidastes? E Jesus levanta Pedro, os dois entram dentro do barco, e o vento cessa, o vento para. Quando o vento para, quando o vento cessa, todos dentro do barco começam a glorificar a Deus, começam a exaltar ao nome do Senhor, começam a se maravilhar, e eles chegam do outro lado, que é Genezaré. Aqui foi só a introdução, vou entrar na revelação agora. Levante a sua mão para o céu.
Levante a mão, levante a mão, levante a mão. Eu vou declarar uma das revelações aqui dentro desse texto. Ai, Teu Azeb Dominácia. Levante a mão. Eu vou liberar o que Jesus vai fazer na tua vida, na tua casa. Vai ser motivo para muitos da glória, para muitos adorar. Aleluia. Quem crê nesta profecia, levante a mão e comece a dar glória. Eu estou vendo o céu aberto aqui. Eu estou vendo o céu aberto. Eu estou vendo o anjo de Deus descendo aqui agora. E eu estou vendo o anjo passando no meio do corredor para lá e para cá. E é interessante que eu estou tendo essa visão. E eu estou vendo o anjo com uma bandeja. E Deus falou comigo. Deus falou assim: esse anjo que está indo para lá e para cá é um anjo garçom, é um anjo servidor. E ele veio servir pessoas aqui. Quem crê nisso? Quem crê nisso, levante a mão e comece a dar glória. Levante a mão, comece a dar glória. Por quê, pastor? Porque os anjos estão a serviço daqueles que vão herdar a salvação. Quem crê nisso, levante a mão e comece a dar glória. Levante a dar glória. Porque aonde você não for, Deus vai enviar um anjo lá agora. Escuta. Jesus, ele vai dar uma ordem para os discípulos, sim ou não? Jesus vai dar uma ordem para os seus discípulos. E a ordem que ele dá no verso 21 é uma ordem muito clara, e a ordem muito específica. A ordem que ele dá é: entre dentro do barco e vão para o outro. Vão para o outro lado. Barco na Bíblia fala de condução de vida, propósito de vida. Jesus, quando dá uma ordem para os discípulos para ir para o outro lado, Jesus está dando a ordem dizendo assim: ó, ei, eu escolhi vocês. Quem está liberando a palavra sou eu sobre vocês. Eu não sei se tu está entendendo o gesto da primeira revelação. Vou descer mais profundo nesta palavra profética. Eu quero te dizer que quem escolheu você foi Deus. Eu quero dizer que quem escolheu você foi Deus. E se Deus te escolheu, Ele está dizendo: você vai chegar lá. Você não vai ficar no meio do caminho. Você vai chegar, porque a palavra de Jesus é: entre dentro do barco e vão para o outro lado. Jesus está dizendo: vocês vão chegar lá. Vocês não vão ficar no meio do caminho. Eu posso liberar uma palavra profética para alguém que está aqui agora. Deus manda te dizer que Ele te escolheu, e além dele te escolher, Ele fez uma promessa para você. Ele fez uma promessa para você, e a promessa é: você vai chegar, você vai vencer, você vai conquistar, independente do que está se levantando contra a tua vida. Jesus te escolheu para você ser vencedor. Jesus não te escolheu para tu ficar no meio do caminho. Jesus não te escolheu para tu ficar estacionado, parado. Jesus não Eu estou vendo Deus pegando na mão de alguém aqui e levantando esta pessoa e dizendo assim: eu não te chamei para perder, eu te chamei para ser vencedor. Quem crê nisso, diga glória. O anjo que está indo para lá e para lá, ele chegou naquele irmão lá. O anjo que está indo para lá e para lá pegou na mão daquele irmão lá, ó, que está de barba, de blusa branca. Levanta a mão, Senhor. Assim diz o Senhor para ti: estou indo diante da tua frente agora, endireitando o caminho tortuoso, quebrando porta de bronze, despedaçando ferrolho de ferro, para te dizer: a causa não está perdida. Eu sou o teu advogado. Eu não te chamei para perder, para ser perdedor. Eu te chamei para ser vencedor.
Meu reverendo, eu posso ir lá, eu vou dar um pulo porque eu sou de guerra. Quem crê, levante a mão da glória. Levante a mão da glória. Assim diz o Senhor: eu sou o teu advogado. Eu sou aquele que ele está chorando e tu não dá glória. Te prepara para contar o testemunho, porque vai ter milagre. Quem crê no milagre, levanta a mão, abre a boca da glória. Jesus está dizendo: eu te escolhi, eu fiz a promessa e te digo que tu vai chegar lá. Jesus que liberou a palavra, vamos para o outro, mas no meio do caminho se levanta a tempestade. A tempestade não se levantou no começo e nem no final, ela se levantou no meio. Sabe por quê? Porque às vezes no meio é que falta força. Você já viu um atleta que corre? Quando ele começa a caminhada correndo, ele está cheio do gás. É quando ele chega no meio, ele já não está com o gás do começo. Só que Deus me trouxe aqui para liberar uma palavra para alguém. Vou falar, Jesus. Já me ideia que a sombra vai. Estou recebendo do alto. Jesus falou para mim aqui agora: diga para minha igreja que eu vou renovar as forças de pessoas aqui. Remina canta naragácia. Vou renovar tuas forças, vou restaurar tuas energias. Quem disse que tu vai parar no meio? Quem disse que tu vai desistir no meio? Ei, quem espera no Senhor renovarão as suas forças, receberão asas como de águia. Te prepara, porque tu vai longe, tu vai voar alto, porque esta é a promessa de Deus para a tua vida. É esta a promessa de Deus para a tua vida. Aí eu entendo a oração de Abacuque, quando ele ora dizendo: Deus, aviva a tua obra em meio aos tempos, a notifica. Sabe por quê? Porque é no meio que vem a fraqueza, é no meio que vem o desânimo. Só que Deus me trouxe aqui como profeta para te dizer: eu estou te renovando, eu estou levantando o teu ânimo, eu estou renovando as tuas forças. Tu não vai desistir de orar pela tua casa, tu não vai desistir de orar pela tua família, tu não vai desistir dos teus. Te prepara, porque Jesus está te dando força hoje. Quem recebe força espiritual aqui? Quem recebe força para lutar? Quem recebe força para orar mais? Quem recebe força para buscar mais? Ei, Deus está dizendo: filha, filho, ei, eu não quero que tu pare de orar, eu não quero que tu desista de clamar, eu não quero que tu pare de orar. Ei, persevera. Romanos 12:12. Alegrai-vos na esperança, seja paciente na tribulação, perseverai em oração. Sabe por quê? Porque Deus não se agrada dos que retrocedem, mas Deus é com aqueles que perseveram. Cadê quem está perseverando aí? Cadê quem está guerreando aí? Cadê? Levanta a mão, levanta a mão. É você que está guerreando, é você que está perseverando. Deus está dizendo: eu estou contigo. Interessante, reverendo, é que os discípulos no meio se levanta a tempestade. Tempestade na Bíblia simboliza dificuldade. A
levante do diabo veio no meio. A tempestade veio para um propósito, para impedir dele chegar do outro lado. Só que quando se levanta a tempestade, Jesus estava em cima do monte. E quando a tempestade se levanta, Jesus também se levantou. Eu não sei se tu pegou. Oribicanta nagashuri kebikandaraia. Eu não sei se tu pegou. Levanta a mão, porque eu vou descer mais fundo. Eu vou liberar para a tua vida. Quando a enfermidade se levantar, Jesus se levanta. Ele é médico dos médicos. Quando a calúnia se levantar, Jesus também se levanta, porque Ele é advogado dos advogados. Eu vou mais fundo aqui. Quando o gigante levantar, Jesus também está se levantando. Quem crê que Jesus está se levantando nesta noite para fazer o milagre na tua vida? Quem crê? Quem crê? Quem crê? Jesus está se levantando hoje em teu favor. Jesus está se levantando hoje em teu favor. Ninguém toca no escolhido, ninguém toca naquele que é escolhido. Te prepara, porque Jesus está se levantando em teu favor. Jesus te ama tanto que Ele está se levantando em teu favor. Eu posso ver Jesus se levantando nessa quarta-feira de milagre. Jesus está se levantando para quê? Para fazer na tua vida o que ninguém faz. Jesus em cima do monte, quarta vigília da noite. E interessante que nós estamos na quarta-feira. Jesus se levantou e começou a descer do monte. Quando ele começa a descer, ele começa a se movimentar, significa que ele está começando a agir. E ele está se movimentando, andando, descendo do monte, indo em direção aos discípulos. E o interessante é que os discípulos dentro do barco não estavam vendo Jesus. Os discípulos dentro do barco não estavam vendo Jesus. Sabe por quê? Porque essa tempestade é a segunda tempestade que os discípulos estão passando. Por quê? Porque a primeira tempestade eles passaram com Jesus dentro do barco. A primeira tempestade que os discípulos enfrentam é com Jesus dentro do barco. Essa é a segunda tempestade. A segunda tempestade, Jesus não está dentro do barco, Jesus está em cima. Por quê? Porque na primeira tempestade Jesus estava dentro do barco, deitando a cabeça sobre um travesseiro. Quando se levanta a tempestade, os discípulos despertam Jesus e falam: Senhor, não te importa que nós pereçamos? Jesus se levanta e repreende a tempestade, e vem uma grande bonança. Agora olha para cá. Os discípulos agora em segunda tempestade, eu posso conjecturar, não está no texto, mas eu posso conjecturar e imaginar, porque mente pregador é mente fecha. E eu imagino que um olhava para o outro e dizendo: nós estamos agora sem Jesus dentro. Nós agora estamos sem Jesus dentro do barco. E agora? Nós vamos perecer. Nós vamos naufragar. Olha para cá. Mas o texto diz que de cima do monte Jesus viu o barco, mas ele dentro do barco não conseguia ver Jesus. Eu posso liberar? Levante a sua mão para o céu aqui agora. Você não pode estar vendo Jesus se movimentar, descendo do monte ao teu encontro. Você às vezes não pode ver o agir de Deus, o operar de Deus para a tua vida. Às vezes você não vê, mas isso não significa que Ele não está agindo, que Ele não está operando. Te prepara, porque vai ter surpresa de Deus. Te prepara, que Ele vai chegar, e quando Ele chegar,
vai assustar muita gente. Te prepara, porque Ele está vindo ao teu encontro. Ele está agindo, Ele está indo. Você não está vendo, mas Ele está agindo. Você não está vendo, mas Ele está operando. Oh glória, Ele está vendo tudo que você está passando. E às vezes, reverendo, alguém diz assim: Senhor, eu comecei a campanha, mas parece que eu não estou vendo nada. Será que Deus está agindo? Deus está. Será que Deus está operando? Deus está. Porque Deus, para agir, não precisa fazer nós ver. Oh glória, oh glória. Ele está dizendo: hoje eu estou agindo em teu favor. Ele está dizendo: hoje eu estou operando em teu favor. Oh glória, oh glória. Quem crê nisso dá glória. Quem crê nisso dá glória a Ele. Oh glória, Ele está descendo do monte. Ele está agindo. O Senhor manda te dizer aqui agora: a luta que tu está enfrentando, Ele está vendo. O problema que tu está enfrentando, Ele está vendo. A enfermidade que você está tendo, Ele está vendo. E Ele manda te dizer aqui: fica tranquilo. Fica tranquilo, porque eu já estou agindo. Oramanda candaraia. Orianda rebinasse de oplomina canta. Eu estou vendo. Eu estou vendo um anjo indo para lá e para cá. E eu quero ser profeta para aquela senhora que está com a mão na boca, de trás desse homem de óculos. A senhora fica de pé. Abre as mãos. Assim diz o Senhor para ti: eu, o Senhor, estou vendo tudo que tu tem passado. Tenho vendo tudo que tu tem enfrentado. Te preocupa não, porque eu já estou agindo em teu favor. Ei, o meu anjo entrou dentro daquele quarto. Jomidria, olha lá, ó. Soplomina canta, Jamenicia Kabashuri Calabaia. Olha lá, ó. Porque tem um demônio que está perdendo as forças agora. Esse demônio que se apresenta na madrugada, meia-noite, Jesus está quebrando ele agora. Cadê a igreja que vai dar glória? A igreja estende a mão aí, porque eu vejo Jesus guerreando por ela agora. O Senhor está guerreando por ela pela Emanome diploma na Candaraia. E o Senhor está dizendo: hoje eu quebro cadeias, eu quebro corrente, e eu dou vitória para ela, porque eu pelejo pela vida dela sentimental. Cadê a igreja que vai dar glória? Cadê a igreja que vai dar glória? Cadê a igreja que vai dar glória? Eu vejo Jesus escrevendo o nome aqui. Eu vejo bandeira. Eu vejo Jesus arrancando agora o nome dela agora. E eu vejo Jesus dizendo assim, ó: não está perdido não. O que veio reminiscência, o que se levantou contra ti, eu estou abatendo agora. Te prepara, porque o milagre acontece e tu vai testemunhar na ponta do altar. Quem crê nisso, levante a mão e dá glória para Jesus. Quem crê, dá glória. Jesus está vendo os discípulos
sendo castigado. E o texto fala, na versão da minha Bíblia diz, ele estava sendo castigado pelo vento, pois o vento era contrário. Jesus de cima do monte estava vendo tudo. Sim, Jesus, vou entregar mais uma. Essa guerreira que está aqui, você fica de pé, você de rosa, abre as tuas mãos, filha. Jesus manda te dizer que Ele tem visto tudo, e a tempestade não vai te parar, porque eu te chamei para adorar o meu nome, diz o Senhor. Clamanto remina calabachúria, chome na candaraia. Eu vejo semente nas tuas mãos. E o texto diz que aqueles que caminham carregando a preciosa semente, chorando, certamente voltarão sorrindo de alegria. E Deus falou para mim, diga para ela que o choro dura a noite toda, mas a alegria vem ao amanhecer. Diga para minha filha que a promessa na vida dela ainda está de pé. Quem crê na promessa, levante a mão da glória. Conta os dias, porque tu verás a minha glória. Quem crê, levante a mão da glória para Jesus. O meu tempo está acabando. Jesus, ele desce. E quando Jesus está chegando, os discípulos vê Jesus, mas não consegue reconhecer que é Jesus. Sabe por quê? Porque às vezes quando nós estamos na prova, na luta, na dificuldade, tem muita gente que perde discernimento. Os discípulos perderam discernimento na tempestade porque eles não reconheceram que era Jesus. Por quê, pastor? Porque o medo que ele estava sentindo de naufragar, de perecer, era grande. E naquela noite o vento estava forte. E quando Jesus chega perto, eles pensam que é um fantasma. Só que Jesus dá o brado, Jesus grita muito forte. E Jesus fala assim: não temais. Pedro vai levantar a voz e vai falar: Senhor, se és tu de verdade. Pedro ainda faz prova. Se és tu de verdade, permita também que eu ande sobre essas águas do mar. E as águas não estavam calmas, porque estava na tempestade. As águas estavam agitadas para lá e para cá. E Jesus diz: pois vem, Pedro. Pedro, descendo do barco, está indo em direção a Jesus. Para mim encerrar aqui, Jesus estava chamando Pedro. Pedro desce do barco. E quando Pedro desce do barco, Pedro está indo em direção a Jesus, olhando para Jesus. Enquanto Pedro estava olhando para Jesus, Pedro estava andando sobre as águas agitadas. Por quê? Porque a água do mar agitada significa dificuldade também, problema, muitas coisas ruins. Quem aqui já sonhou com água do mar, com ondas do mar? Significa dificuldade, significa problemas, barreiras. E olha só, quando Pedro estava andando sobre as águas, se movimentando, ele estava olhando para Jesus. Mas o verso 30 está dizendo que quando Pedro tira os olhos de Jesus, ele olha para o vento e ele percebe que o vento é forte. O vento era contrário. O vento também aqui simboliza coisas ruins, problemas que surgem na nossa vida, dificuldade que surge, dificuldade que aparece na nossa vida. E Pedro olha para o vento, e quando ele olha para o vento, ele percebe que o vento é forte e ele sente medo, e ele começa a afundar. Mas o interessante é que quando ele está afundando, ele olha para Jesus de novo, e o texto fala que ele clama, que ele ora, e a oração dele é: Senhor, me ajuda, Senhor, me socorre. E quando
Jesus ouve a oração de Pedro, Jesus não fala nada, Jesus estende a mão. Só existe 3 maneiras de nós mover a mão de Deus. A primeira é orando, a segunda é adorando e a terceira é sacrificando. Quando tu ora, quando tu adora, quando tu sacrifica, Jesus começa a mover a mão dele. Eu posso ver que a mão dele está se movimentando agora em teu favor. Quem crê nisso? Quem crê que a mão dele está se movimentando aí? Quem crê? Quem crê, levante a mão da glória aí. Eu vou mais fundo, eu vou mais fundo. Aonde a tua mão não vai, a mão de Jesus vai. O que a tua mão não pode, a mão dele pode. Quem crê nisso dá glória. Se eu fosse colocar um tema aqui, eu ia colocar assim, ó: não tira os olhos de Jesus. Se eu fosse colocar um tema, reverendo, aqui para me encerrar minha passagem, eu ia dizer assim: não tira os olhos de Jesus. Por quê? Porque se tu tirar os olhos de Jesus, tu vai afundar. Eu vou liberar aquela tempestade, aquele vento forte não era mais forte que Jesus. Mas por que Pedro olhou para o vento, para a tempestade? Ele percebe que o vento é forte, ele afunda. Por quê? Porque ele afunda porque ele tirou o olho de Jesus. Aquela tempestade não era mais poderosa que Jesus. Mas por que Pedro perece? Porque ele tirou o olho de Jesus. Sabe por que tem gente que vem para a igreja e pouco mais sai da igreja? É porque tira o olho de Jesus. Quando o problema surge, ele olha para o problema. E quando ele olha para o problema, ele pensa que o problema é maior do que Jesus, e não é. Olha para quem está do teu lado e fala: o problema que você está enfrentando não é maior do que Jesus. Seja lá qual for o teu problema, ele não é maior do que Jesus. Seja qual for a tua dificuldade, não é maior do que Jesus. Sabe por que tem gente que não recebe? É porque deixa de olhar para Jesus e olha para o problema. Jesus está dizendo: não tira os olhos dele, não tira os olhos dele, porque a tua vitória vem dele, o teu milagre vem dele, a providência vem dele, a cura vem dele. Se você crê, levante a mão e glorifique a ele. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Deus abençoe a todos. Muito obrigado, reverendo, pela oportunidade. Quem recebeu a palavra, toca na pessoa do lado, diga para ele: não tire os olhos de Jesus. Diga: mantenha fixo. Isso. Você crê nisso? Amém. O jovem ali, ó, blusa preta. Isso, vem cá. Vem cá. Aqui, ó, no altar. Põe a mão no altar aí. As duas. Isso. Eu estava sentadinho ali e eu curvei minha cabeça e o Senhor me fez olhar para ti. Cabeça curvada, Ele me fez olhar para ti, em visão. E Ele disse para mim: assim que tu pegar no microfone, tu vai chamar ele, tu vai mandar ele botar a mão na pedra do altar. Fecha os olhos. O Senhor hoje está determinando uma chave que está impossível de chegar nas tuas mãos. Vim para as tuas mãos, me mandou te dizer o Senhor. Na visão em que Ele me fez olhar para ti, Ele me fez ver essa chave sendo impossível vir para tuas mãos. E Ele disse para mim: tu vai dizer para Ele que eu vou colocar essa chave nas mãos dEle e Ele vai glorificar o meu nome. Aleluia. Pronto, tome posse. Você vai contar o milagre. Cadê as palmas para Jesus? Cadê? Eita glória. Ele está aqui dentro. Você crê? Ó, a irmã de blusa marrom e jaqueta preta, vem cá. Vem cá. Vem cá.
Põe a mão nesse altar aí. Pastora Sônia, pega o óleo ali, faz uma unção nas mãos dela. Faz uma unção nas mãos dela. O Senhor mandou dizer assim, ó, essa unção é para selar a tua aliança com Deus. Porque o maior objetivo do inimigo é quebrar ela, é fazer essa aliança se quebrar para tu não continuar no propósito que Deus tem. Mas o Senhor diz, chama ela, manda ela botar as mãos, pede a tua serva para ungir ela e diga para ela, é uma aliança que vai selar através desta unção nesta noite sobre a tua vida. Ele está aqui dentro, irmão. Vem cá. Põe a mão aqui no altar. Põe a mão aí no altar. Fecha os olhos. Eu virei. Quando eu desvirei, o Senhor disse, olha para a esquerda e chama o homem que está no primeiro banco ali. Manda ele botar a mão no altar e veja o que eu vou te mostrar. E o Senhor me mostrou você dentro de um quarto. E nesse quarto tinha 4 passagens, tu não conseguia enxergar nenhuma das 4. Estava como se tudo tivesse selado aos teus olhos. E o Senhor disse assim, diga para ele que eu vou direcionar ele hoje a uma das passagens. E essa passagem vai trazer mudança em todos os propósitos da vida dele. E os lábios dele vai me glorificar. Porque ele vai fazer. Não. Essas palmas aí foi pro Felipe, que tá tocando ruim. Melhorou, Felipe. A mocinha ali, ó. Vem cá. Põe as mãos no altar. Fecha os olhos. Eu quero que a igreja estenda a mão para cá em direção. Pastora Sônia, desce lá. Não sobe não. Fica por aí mesmo. Levanta a mão para cá. O Senhor me mostrou um acidente com ela. E um acidente estranho. Ela estava atravessando uma pista e ela escorregava. E de repente um carro vinha e ó, o motorista fez de tudo para não atingir ela, mas atinge ela. Levanta a mão. Epa, você não vai causar esse. Meu Deus do céu, irmão. E era para acontecer essa semana ainda. Esse acidente não vai acontecer na vida dela, porque o Deus desta igreja acaba de determinar a vitória para ela. Acaba de determinar a vitória na tua vida. Ó, vou lhe dar um conselho. Quando for atravessar uma pista, não corra. Quando for atravessar uma pista, não corra. Pare, olhe para um lado e para o outro. O senhor aqui que está passando a mão no... Vem cá. Bota a mão aqui no altar. Põe as mãos aí. Isso. Eu já vou fechar. Mas eu não posso parar esse culto sem antes fazer isso aqui que ele me mandou fazer. Ele disse, chama ele. Manda ele botar as mãos no altar. Veja a visão que eu vou. Pega óleo aí, pastora Sônia. Põe nas mãos dele ali. Põe esse óleo nas mãos dele ali. Junta as mãos, bota as mãos na pedra. Deixa ela te ungir. O Senhor está mandando te dizer que essa unção é uma unção de providência em uma causa. E teus lábios vai glorificar a Ele, porque essa causa hoje está recebendo ordem celestial para se quebrar em pedaços essa situação. Esta é a tua vitória, diz o Senhor. Esta é a... Ai, olha, brusa preta acabou de passar a mão no ouvido. Isto, vem cá. Põe a mão na pedra. Estenda a mão para cá, igreja. O
Senhor me mostrou uma nuvem preta em cima da tua cabeça. E essa nuvem foi uma ordem diabólica de uma mãe de santo. Estenda a mão para cá, igreja. Olha, essa nuvem foi uma ordem diabólica de uma mãe de santo. E a ordem que essa mãe de santo deu ao demônio que formou essa nuvem sobre a tua cabeça é para tirar a tua vida, é para fazer com que você venha morrer de uma maneira em que ninguém vai entender como pode isso ter acontecido. E o Senhor disse para mim: chama ela, manda ela botar a mão, passa a visão que eu estou dando e diga para ela como prova de que o Senhor te ama e que Ele não vai permitir essa morte te tocar. Hoje Ele determinou esse livramento na tua vida. Ele está aqui dentro, irmão. Quem crê? Moço, toca nele aí, Irene. Isso, vem cá, Senhor. Vem cá. Coloque as mãos aí. Eu não entendi direito a visão, mas eu vou lhe passar conforme eu vi. Ele me mostrou você empurrando uma montanha. Era algo grande. E quanto mais você empurrava, maior ela crescia, mais ela se tornava forte. E o Senhor disse para mim: chama ele, manda ele botar aí e diga para ele: essa causa não é dele, essa causa é minha. Eu vou assumir essa causa a partir de hoje, Paulo. Diga para ele que ele não tem como fazer nada nesta causa, mas eu, o Senhor, tenho como fazer. E Ele vai fazer algo grande nessa causa. Dá para glorificar a Ele? Dá. Eita! Nesta noite feliz, neste santo, eu marquei amor é real, sua paz gozarei. Eu marquei um encontro com Deus. Eu marquei um encontro com Deus aqui. Seu amor é real, sua paz gozarei. Eu marquei um encontro com Deus. Espera aí. Será que ela vem? O Senhor disse que aqui dentro deste salão tem uma mulher, e esta mulher está com uma causa, e essa causa, aos olhos desta mulher, por mais que ela tenha crido, por mais que ela acredite, mas essa causa é uma causa difícil de acontecer, segundo o que o Senhor está me falando. E o Senhor está dizendo assim para mim, mandou dizer para esta mulher, que se hoje ela crer, ela vai tocar nessa pedra e vai determinar que essa causa tenha uma solução. Vem cá. Pode determinar, não é eu não, é a senhora que vai determinar. Não sou eu só passo o que ele me mandou passar. Seu amor é real.
ter um encontro com Deus. Dá para bater palma? Senhora de blusa verdeada, faça favor. Faça favor. Coloca as mãos nas pedras. Eu quero descer junto com você, pastor. Eu quero que a igreja estenda as mãos em direção a essa senhora. Põe as mãos aí, pastora Sônia. Estenda as mãos para cá. O Senhor disse para mim: desce e junto com a pastora Sônia unge ela. E determina que esta maldição não vai colocar ela na posição que eu te mostrei, na condição em que eu te mostrei. O Senhor hoje está entrando em uma providência grande, mulher. Grande, escute o que eu estou lhe passando da parte de Deus. O Senhor hoje está entrando numa providência grande. Acabou o choro, acabou a dor, acabou a angústia, acabou aquela pressão lá no íntimo, porque o Senhor hoje deu uma ordem, e uma ordem grande a teu favor. Aleluia. Pode chorar, não é vergonhoso não, não é vergonhoso não. Queridos, nós estamos 9h40, nós não queremos ir além. Quem está abençoado? Depois de uma palavra poderosa dessa, né? Depois de tudo que o Senhor já fez, nós já estamos mais do que abençoados. Antes de você ir embora, você vai tocar nessa pedra. Você vai fazer um pedido, você vai fazer um pacto, um voto. Ele é com você e Deus. Quem entendeu, diga amém. As nossas campanhas aqui, todas elas são simbólicas, irmão. Se você não crê, não faça, não toque, não adianta. Mas se você crê, você vai tocar nela e vai dizer: Senhor, tu conhece o meu problema, e hoje eu faço um pacto contigo. Muda a minha história, muda essa situação, quebra essa maldição. Eu creio. Quem entendeu, diga amém. E você vai ver o que Deus vai fazer. Amém? Amém? Dá para glorificar? Dá para glorificar? Isso. Vamos ofertar na casa de Deus? Vamos? Levanta aí. Levanta a tua oferta. Levanta teu votozinho. Aquele voto que você pegou, aquele envelope que você pegou. Levanta sua mão vazia se você não tem. Aqui nós não obrigamos, aqui nós não vendemos bênção. Aqui nós somos abençoador, não é isso, Felipe? Aqui nós somos abençoador. Se você ofertar, você é abençoado. Se você não ofertar, você é abençoado. Porque quem abençoa aqui não é o pastor Paulo Miranda, não é a pastora Sônia. Quem abençoa aqui é o Deus Todo-Poderoso. Levanta a tua oferta, levanta a tua mão vazia, levanta teu voto. Isso, deixa eu chamar a pastora Sônia para fazer esta oração. Se você quer contribuir através do Pix, esse aqui é o nosso Pix, é o CNPJ da igreja, cai lá na conta da igreja. Aí você manda o comprovante para aquele número ali. Aleluia, vamos orar, amém? Grandioso Deus e eterno Pai, Senhor, eis que estou lhe apresentando agora neste momento, Pai, a cada ofertante da tua casa, Senhor, a cada dizimista, Pai. Deus vai abençoando, Senhor, vai abrindo as portas do céu, meu Pai, em nome de Jesus Cristo, vai prosperando, vai abençoando, Pai, a cada dia, Senhor, o lar, Senhor, a família, meu Pai, vai abrindo as portas do céu para o teu povo, para a tua casa, meu Pai, em nome de Jesus Cristo. Vai abençoando, Deus, a cada um, Senhor. Aquele que estiver desempregado, meu Pai, vai abrindo as portas, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Vai tirando, Deus, todo impedimento, vai tirando toda a barreira, meu Pai, em nome de Jesus, meu Pai. Vai abençoando os empresários, meu Pai, a cada um neste momento, meu Pai, em nome de Jesus Cristo, Pai, nós te pedimos e te agradecemos, Senhor. Amém, Jesus. Obrigado, pastora. Sente um pouquinho.